Bora lá. 91 dias e contando. Pedagogia da corporeidade e seu epicentro didático. Estruturação da aula laboratório. Por Pierre Normando Gomes da Silva. Resumo. Este ensaio metodológico tem ênfase na estruturação didática da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, a LPC, abordando a educação física como campo de intervenção produtor de linguagem. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade é apresentada em sua episteme semiótica, qualificando os 3 modos da experiência de aprendizagem: primeira idade, secundidade e terceira idade, desdobrada nas finalidades de experimentação, conhecimento e amor. Por fim, apresenta a metodologia da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, organizando situações de movimento por 3 categorias: sentir, reagir e refletir, e objetivando alcançar 3 efeitos cognitivos: encantar, singularizar e generalizar. K. Rhodes, Class Physical Education, School, Play, Corporality. Introdução. Objetivamos nesse ensaio teórico-metodológico tratar sobre a estruturação da aula no ensino da educação física escolar. Entendemos que esse artigo pode auxiliar os professores em suas escolhas e tomadas de decisão didáticas de acordo com suas próprias concepções de formação humana e ideário de educação e sociedade, partindo das necessidades de aprendizagem dos seus aprendizes e dos interesses políticos institucionais. Essa preocupação com a ressignificação da aula de educação física não é nova. Há pelo menos 3 décadas pesquisas que anunciam elementos para a estruturação de aulas que ultrapassam os valores exclusivos da esportivização. Destacamos alguns para efeito ilustrativo, tais como valorizar a cultura corporal de movimento em suas variadas formas de expressão popular, contemplar questões de gêneros para evitar a exclusão de gênero, adotar princípios de inclusão, diversidade, complexidade e adequação das atividades aos aprendizes, evitar o bullying nas aulas de educação física. Além das recomendações presentes nas abordagens de ensino para a educação física escolar, destacamos crítico emancipatória, crítico superadora, aberta à experiência corpo inteiro, desenvolvimentista. A relação é enorme, mas para o momento nos é útil destacar o esforço de diversos autores em contribuir na ultrapassagem da orientação filosófica tradicional de preparação física e treinamento técnico desportivo, aquecimento, propriamente dita, e volta à calma. Não que esse modelo não tenha seu lugar, é um escrito de saber, mas é preciso, no mínimo, ampliá-lo, porque a concepção de aprendizagem ativa, a diversidade cultural e formação humana para a autonomia foi incorporada à educação física brasileira desde o final dos anos de 1980. Destacamos Freire, 1989. Contudo, a lacuna sobre a estruturação na aula educação física escolar brasileira ainda é um grande problema. A aula de educação física, por falta de uma sistematização clara e apresentação de resultados ambíguos, é compreendida na escola por gestores e demais colegas do ensino como sendo útil para os alunos liberarem suas energias,
já que na sala de aula os conteúdos intelectuais exigem contenção. Talvez isso ocorra pela distância entre as produções universitárias e as demandas dos professores na escola ou pelo descompromisso ético-profissional de alguns professores, como revela a pesquisa de Sylvie Brecht, 2012. Nessa direção de ressignificação, resolvemos apresentar nesse artigo a estruturação de aula da educação física escolar pela pedagogia da corporeidade. Dizer pedagogia da corporeidade significa historicizar o pressuposto de Assmann, 1998. Somente uma teoria da corporeidade pode fornecer as bases para uma teoria pedagógica. E compreender a educação de modo geral e a educação física de modo específico como pertencente ao campo dos processos vitais complexos de sistemas, interações cognitivas ou significativas com o mundo, portanto, uma prática de intervenção comprometida com a produção de sentido ou linguagem. Trata-se de uma teoria pedagógica que vem sendo desenvolvida por meio de pesquisas e programas de ensino pelo Laboratório de Estudo de Pesquisa em Corporeidade, Cultura e Educação, LEPEC, desde o ano de 2006, visto que as pesquisas de laboratório são sempre do tipo pesquisação, fazendo intervenção didática junto a diferentes grupos. Portanto, o primeiro esforço foi sistematizar a ação educativa da pesquisa junto às demandas dos pesquisadores. Nessa teoria, a aula é compreendida como a única mestra da pedagogia, porque tudo é feito por ela e a partir dela, portanto, o seu epicentro didático. Assim foi o histórico do desenvolvimento da pedagogia da corporeidade, pois antes dessa teoria sistematizar-se como discussão teórica pela fenomenologia heideggeriana, semiótica, persiana e psicanálise freudiana, iniciou-se pelas orientações a demandas de professores em formação e aos desafios do território docente junto a escolares e outros públicos e dos independentes químicos. Essa estrutura de aula laboratório da pedagogia da corporeidade foi também maturada durante 2 décadas na supervisão de estágios supervisionados em educação física nas escolas públicas, tendo de dar respostas a questões de formação profissional e aprendizagem significativa. A pedagogia da corporeidade compreende as situações de movimento como objetivo de ensino da educação física pivô da aprendizagem escolar, esportiva, de lazer e promoção de saúde. O centro do processo e organização do ensino nessa concepção não está nos aprendizes fazendo suas experimentações motoras, nem nos professores tratando do conhecimento da educação física na escola. Ginásticas e programas de treinamento, funcionais exercícios esportivos, danças, esportes e atividades recreativas de lazer, práticas coreógrafas ou circenses, exercícios terapêuticos, lutas, brincadeiras populares e tantas outras manifestações do jogo. Antes está no encontro da intencionalidade pedagógica do professor e do interesse do aprendiz e da disponibilidade do ambiente físico e social. É o reconhecimento de que a produção do conhecimento pedagógico é de responsabilidade do professor com sua formação política e profissional. Também do aprendiz, com os seus interesses sociais, motivações e cultura, bem como do ambiente construído para a aprendizagem, que inclui desde estrutura física e espacial, arquitetônica, material didático disponível,
até a lógica de organização e funcionamento implementada pelas gestões escolares e políticas públicas. De acordo com a concepção de mediação na pedagogia da corporeidade, não se restringe aos professores, com seus saberes de transposição didática, mas a todo o ambiente gerado pela situação de movimento, por nós denominada de zona de corporeidade. Até porque a aprendizagem é compreendida como uma ecologia cognitiva que envolve a coletividade psíquica formada por todos os seres, humanos e não humanos. Afirma Lev. Cognição é o resultado de redes complexas onde interage um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. O privilégio recai sobre a situação de movimentos geradas pela própria circunstância do encontro. O encontro é entre mestre, aprendiz e ambiente. Não é possível compreender a pedagogia da corporeidade sem considerar a implicação pedagógica dessa tríade. O mestre, o professor, é aquele comprometido com o bem da humanidade do planeta e atua despertando, pelo conflito, o gozo da expressão criativa do conhecimento. Einstein, Apud Essman, 1998. O aprendiz ou aprendente é aquilo que aprende com a situação ou agente cognitivo que se encontra em processo ativo de estar aprendendo. Essman, 1998. E ambiente é o meio que o cerca ou compõe o contexto de aprendizagem, é o substrato espaço-temporal, técnico e socioemocional do processo de ensinar e aprender. Sendo assim, ensinar é fazer conscientemente emergir experiências de aprendizagem, e aprendizagem é envolvimento com o entorno, reagindo às circunstâncias e reorganizando-se como corporeidade. Nessa perspectiva pedagógica, a pedagogia de corporeidade e o processo de ensino-aprendizagem complexo envolve o encontro de três agentes: educador, educando e ambiente. Trabalha com a situação emergida desse encontro, zona de corporeidade, e atenta aos efeitos produzidos na ambientação, seja das adaptações cognitivos motores e transformações subjetivas. A compreensão é ecológica e ontológica, porque as situações de movimento são tratadas como modos de ser interagindo com o mundo, aprendendo a estar vivo numa relação vital, portanto, expansiva e criativa. Por isso, a educação física é abordada como campo de comunicação ou linguagem, por ser uma relação intermediada pela multiplicação dos signos, fundamentada numa tríplice teorização do ser como os outros, Heidegger, da semiótica, produção de sentido, per se, e da simbolização psicanalítica, Winnicott, 1975. Portanto, as situações de movimento são investigadas e tratadas pedagogicamente como o modo de significar experiências culturais de copresença da interação agente-ambiente e dos agenciamentos de subjetivação. Decorrente desse pressuposto, tomamos a situação de movimento como sendo o espaço experiencial dos modos de ser corporeidade. Corporeidade é forma viva em que vamos nos moldando em correspondência ao entorno físico e histórico-cultural. É nossa condição existencial, material e imaterial de vivermos, de aprendermos a estarmos vivos no mundo circundante. É nossa condição ecológica, natural, cognitiva e social de adaptação regular ao mundo, ao tempo que adapta ao mundo e a si mesmo por meio de ações e simbolizações. É um modo frequente de estabelecer essa
interação agente-ambiente, nos organizando nas circunstâncias, seja pela ação realizada no mundo, seja pela simbolização dessa ação interiorizada. Enfim, corporeidade para a pedagogia da corporeidade é nossa condição de aprendiz e do viver no e com o mundo. A pedagogia da corporeidade é uma teoria pedagógica que vem se consolidando por meio de inúmeros resultados e pesquisas, resultados no âmbito escolar, da ampliação sensorial, responsabilidade ambiental, na educação infantil e ensino fundamental 1, no âmbito do esporte, com aprendizagens entre escolares, fundamental 1 e graduandos em educação física e treinamento entre paraolímpicos, no âmbito da cultura, com investigações das tradições da cultura popular, futebol, samba, capoeira, das folclóricas, no âmbito da saúde, para com idosos dependentes químicos. Esses resultados são consultados em diversos artigos afins. Como o paradigma é situacional ou ecológico, porque pensa a unidade organismo e meio circundante. A pedagogia da corporeidade está focada nas relações sígnicas entre os agentes e deste com seu ambiente. Sendo assim, a pergunta que esse artigo objetivo responder é: que estrutura da aula de educação física favorece a produção de sentido como resultante da interação significativa entre os participantes em seu meio ambiente? Aula laboratório e sua epistemia-semiótica. Em resposta a essa problema, iniciamos esclarecendo que a atividade significativa da aula para a pedagogia da corporeidade é porque ela compreende as condições, processos e multiplicação dos signos, gestada durante a situação de movimento. Os signos interconectam estados do mundo, portanto, é uma entidade dinâmica, desenvolve-se num processo contínuo de significar, abrangendo desde os processos bioquímicos até a significação cultural. Gomes da Silva, Beth Gomes da Silva. De modo que a situação de movimento é compreendida como o processo cognitivo de comunicação com o mundo, mediados pelos signos, ações e inações de professores, aprendentes e contexto espaço-temporal, técnico histórico, cultural e emocional motor. Assim, adentramos no universo epistêmico da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, que é a semiótica da corporeidade. Gomes da Silva, 2011. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade parte do princípio que a aula é uma lição significativa resultante da experiência de interação, implicação e integração agente-ambiente. As aulas são experimentáveis com muitas e diversas situações de movimento. Em especial, o jogo é eleito pela pedagogia da corporeidade como situação privilegiada dentre todas as outras. Assim, a aula é compreendida como uma semeiose produtora de engendramentos motores e subjetivos dado na interpretação dos signos. Merrill Gomes da Silva, Beth Gomes da Silva. Essa atividade significativa acontece desde a interação com a qualidade dos espaços e materiais até a qualidade da movimentação na significação de habilidades, conceitos, valores e crenças acrescidos.
Semiose ou multiplicação dos signos corresponde ao contínuo de signo ou ideia afetando outro, numa cadeia infinda na direção de signos mais gerais. Ideia em per si é o mesmo que evento, ação ou pensamento. Signo para per si, um signo ou representament é um primeiro que se põe numa relação triádica genuína para um segundo, chamando seu objeto, a modo de ser capaz de se terminar em um terceiro, chamado seu interpretans, o qual coloque em relação ao objeto da mesma relação triádica em que ele próprio está com relação a esse mesmo objeto. O primeiro é o que é, sem relação é autossuficiente. Já o segundo é o que mantém a relação com alguma outra coisa. E o terceiro é o que estabelece a interação entre o primeiro e o segundo. Esse é o signo no movimento processual e interrelacionado como um nó borromeriano, ilustrado por Merrill, 2013. Para exemplificarmos a perspectiva da aula laboratória da pedagogia corporeidade como campo de intervenção para a produção de sentido, resolvemos apresentar uma referência de aula que nos ajudará a pensar todo o restante do artigo. A ilustração da figura 1 nos serve como parâmetro para o exemplo a seguir, que será como o ensino da pernada do Donald Crowe, cujo objetivo é alcançar uma pernada rápida e forte. Os aprendentes estão com dificuldades, apresentam a pernada dura. Então, o professor planeja exercícios para a ação da pernada solta, mantendo o trabalho alto e relaxado com a aceleração dos pés. Nessa perspectiva da semiose, o representantment da aula é a interação-ação do professor em ensinar a execução da pernada rápida e potente com a sequência que planejou. Também é a intenção do aprendiz em executar a pernada sem se cansar tanto. Para isso, se dispõe por livre vontade em realizar a sequência sugerida pelo professor. Também é a piscina com água e a placa ou prancha disponível para uso na execução da pernada. O objeto é a realização da sequência proposta pelo professor, dada na situação criada ou outra proposta surgida pelos próprios aprendentes. É o encontro das atividades propostas pelo professor com o envolvimento dos aprendizes no espaço-tempo de jogo, em meio ao meio líquido e usando o material didático disponível. No segundo, está o esforço, desde a observação das realizações das pernadas pelos colegas até a ação propriamente dita. A interpretância é a própria experiência de aprendizagem, quando os aprendentes realizam a pernada de modo fácil e relaxado, mas potente e rápido. Concluem compreendendo de maneira proprioceptiva, sentir o corpo as mudanças. E verbalmente, ao se referir que a rapidez da pernada é proporcional ao seu relaxamento. A mediação da aprendizagem é a zona de corporeidade ou ambiente comunicativo produtor de sentido em processo pedagógico. Esse ambiente ou ecossistema comunicativo
é difuso e descentrado porque envolvendo todos os participantes que estão imersos ao tempo que compõe a cena educativa. Portanto, há um deslocamento do centro da mediação. Nem está nas fontes do saber, nem nos atores do processo educativo, mas envolve todos no espaço-tempo oportuno. Não é o professor mediando o conhecimento para o aprendiz, mas a situação criada constituída tanto pela presença entusiasmada e sequência didática proposta pelo professor, como das ações realizadas pelos aprendentes em meio às circunstâncias naturais e culturais. Daí, porque o epicentro da aula laboratória da pedagogia da corporidade não é o professor nem o aluno, mas a circunstância criada por ambos no entorno. Situação de movimento é uma forma espaço-tempo, uma modelagem físico-química e psíquica social, cujo professor, como maestro, componente da banda vai despertando os sons que são produzidos pelos aprendentes e ambos se encantando com o realizado. A proposição da laboratória da pedagogia da corporidade é que haja experiência de aprendizagem para mestres e aprendizes, porque um conjunto de operadores cognitivos são acionados por ambos na circunstância, ou seja, na ecologia cognitiva, todos os participantes aprendem. Desse modo, os conteúdos da educação física não são os temas da cultura corporal, como conhecimentos supostamente já prontos e disponíveis para o ensino concebido como transmissão conteudista. Nem é um vazio de aprender a aprender, mas são situações de movimento, signos que o professor e aprendentes têm a tarefa de favorecer sua multiplicação, contando com a viabilidade e disponibilidade do meio. Em cada aula, um duplo esforço, fruto da sensibilidade criativa de ambos, para com a imprevisível situação emergida, requerendo novas habilidades, motora, social, conceitual e emocional. A partir do conhecimento acumulado e do compromisso ético-político com a experiência de aprendizagem. A interação é o mediador. Não há aula sem professor, nem muito menos sem aprendiz. E os dois não existiriam em aula sem um meio propício à realização. É no encontro agente-ambiente, numa progressiva relação com o entorno, que o conhecimento vai se estabelecendo, como numa espécie de graus de interatividade presentes nos processos de comunicação com o mundo. A pedagogia da corporeidade definiu 3 graus consequentes e cumulativos, podendo também ser regressivos, que são interação, percepção, ação, implicação, responsabilização e integração, experiência de unidade. Nessa compreensão de aprendizagem e movimento, cada partícipe do processo se torna corresponsável, consciente pela experiência de aprender e cuidar um dos outros e de todos para com o planeta. Esta vivência personalizada e coletiva do aprender que torna esse processo vital na ampliação do ser com os outros. Sendo assim, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade é uma espécie de obra aberta, para usar a expressão de Humberto Eco, já que sua forma final depende da participação de diferentes interpretantes semióticos da ambiência da comunicação afetiva e das possibilidades de improviso cognitivo-motor. A aula não é propriamente de educador ou educandos,
nem está totalmente determinada pelo sistema de ensino ou pela política ideológica material didático, mas pertence ao encontro circunstancial, irretível e oportuno para o crescimento ou expansão. A laboratório não está definida, fechada pelo interesse e planejamento do educador, nem pelo interesse e ação dos aprendentes, mas por ambos em interação com o contexto físico e social em que a aula se realiza. Há uma corresponsabilidade. O educador é responsável pela provocação ao conhecimento, entusiasmo despertando do interesse e cuidado. Educando o responsável por seu desejo de saber, por sua curiosidade ou necessidade de conhecimento e cuidado de uns para com os outros. O ambiente necessita ser adequado à realização da aula, implicando professor, aluno, gestor e demais funcionários dos sistemas de ensino e das políticas educacionais. Desse modo, a obra aberta da aula encontra seu fechamento na forma espaço-tempo criada pela interseção de todos os seus corresponsáveis. O professor, para compor mediação dessa aula aberta, necessita compreendê-la como laboratório, não apenas do ponto de vista da sequência propositiva, mas principalmente da própria movimentação criada com os aprendizes. Por isso, a pedagogia da corporeidade vem desenvolvendo uma hermenêutica das situações de movimento para que o docente, mesmo em meio ao processo de intervenção, possa abstrair-se e analisar as ações e inações e de seus discentes. Nesse sentido, alguns métodos de análise da movimentação já foram sistematizados. Quadro 1. Métodos de análise das situações de movimento como linguagem. Método de análise ou hermenêutica da situação de desenvolvimento. Analítica existencial da movimentação. Expressão, conteúdo da movimentação. Audácia, artifício, astúcia da movimentação. Narrativa da movimentação, campos, códigos e música. Gramática ou lógica da movimentação. Essa hermenêutica da pedagogia da corporeidade não tem por finalidade de criar taxonomias fixas ou desfiguradas da movimentação numa espécie de dicionário, mas para captar a poética da situação de movimento e ajudar na compreensão da obra aberta ao professor. Portanto, para descrever as significações, referencialidades e interpretações das situações de movimento em sua vivacidade, polifonia e encantamento foram sendo criados. Quadros analíticos, protocolos observacionais gerais, súmulas para cada jogo ou aula realizada. A finalidade desses métodos é examinar a experiência de aprendizagem de cada aula ou jogo, inventariando os graus de interatividade, conhecimentos adquiridos, enfim, os modos de ser ou corporeidade que estão configurando-se nas situações de movimento. Aula, laboratório e suas finalidades. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade objetiva a experiência de aprendizagem de professores e aprendentes, conforme já explicitados anteriormente. Essa meta é alcançada quando a aula se torna ecológica, cognitiva ou ambiente de interação, implicação e integração, como graus de envolvimento com o aprendido, que passamos a denominar de experimentação, conhecimento e amor. Experimentação é interação agente-ambiente, não mediada por representações mentais,
já que as informações disponíveis para o agente são efetivamente percebidas e regulam suas atividades. Mas como percepção-ação, na perspectiva ecológica de Gibson, 1985, a experimentação não se encerra nela mesma, há uma finalidade última. A pedagogia da corporeidade almeja contribuir na formação do ser brincante. Este que aprende com a circunstância, tornando-se um com ela. Como está sendo em 2011. Essa formação está atravessada pelo configurar-se com conhecimento e amor. Conhecimento é envolvimento com o entorno, seja o bebê conhecendo o peito na mamada, seja o paciente terminal lidando com os aparelhos e órgãos em falência. Este envolvimento com o entorno, que pode ser o peito materno ou as galáxias, correspondente ao envolvimento consigo próprio. Porque há de haver produção de sentido ou linguagem gerada no organismo e na subjetivação. E o amor é o terceiro, aquele que estabelece o entrelaçamento congruente do primeiro, informações ambientais disponíveis, com o segundo, que é agir no entorno de modo implicativo. O amor não é aqui sentimento romântico, mas envolvimento integral com a circunstância, é a qualidade da presença do ser no mundo. É o mediador das ações e responsabilizações. Amar é estabelecer relacionamento integral com o outro, encantando ou simbolizando. A aprendizagem nesses termos é contínua, ocorre em todos os espaços em que haja possibilidade de experimentação e conhecimento e envolvimento. E mais, desenvolver-se por toda a vida. Assim, o amor é força congruente capaz de unir educandos e educadores em relação ao mundo, envolvendo-os em ações estéticas, éticas e lógicas. Devido à influência da cosmologia peirciana, a Laboratório da Pedagogia da Propriedade tem a finalidade do envolvimento com o cosmos, numa passagem triádica: interação, implicação e integração. O fim do conhecimento é a integração, que é o amor e esse sentimento vivo de unidade. Baseado no organismo de Peirce, há 3 formas de evolução. Primeiro, por variação aleatória, darwinismo. Doutrina do tiquismo com o acaso absoluto regendo o universo. Segundo, necessidade mecânica. Necessitarismo. Doutrina do anancismo como força da circunstância e, por fim, por poder de simpatia ou amor, evangelicalismo, doutrina do amor, ágape, lei do amor cósmico criativo. Esclarece per si. O crescimento vem apenas do amor, não digo do auto-sacrifício, mas do impulso ardente de preencher o mais alto impulso do outro. A filosofia que traço do Evangelho de João é que esse é o modo pelo qual a mente se desenvolve, ou mesmo é válido para o cosmos. É à medida que ele ainda é mente e por isso tem vida e é capaz de futura evolução. O amor, reconhecendo os germes da amabilidade no ódio, gradualmente aquece-o para a vida e o torna-o amável. Percy Apud 1995. Os modos de evolução são se completam. Primeiro, o tiquismo, em que a atuação do acaso aproxima signos livremente. Depois do anacismo, em que
é em que há uma interação necessária entre os signos. Contudo, como modo de operação da lei na secundidade, é o terceiro amor criativo que exerce o papel mediador devido ao seu caráter aglutinador e contínuo. É pelo amor que associamos o particular ao geral e experimentamos uma unidade do contínuo cosmo, mediando interioridade, exterioridade, objetividade e subjetividade. A pedagogia da corporeidade supõe que é pelo agapismo que chegamos ao ser brincante. Esse sentir-se um com o outro. Uma experiência de aprendizagem que objetiva a afetar a todos em todas as aulas, mesmo que seja minimamente. Mas compreende que esse interpretante pode afetar a personalidade coletiva da turma, como pode afetar apenas um dos aprendizes, devido ao seu maior acervo de experiência, ou maior esforço, ou ainda afetar um dos aprendizes não por esforço ou competência, mas por sua maior abertura e sensibilidade para o com o novo, numa espécie de pressentimento divino. Já como for, a aula no laboratório da pedagogia da corporeidade tem o fim de multiplicar os signos pelo aumento do amor e do poder aglutinador e criativo. Isso porque a pedagogia da corporeidade insiste na semiose genuína, ou seja, para haver experiência de aprendizagem completa deve haver em cada aula experimentação, que é a percepção-ação, conhecimento e envolvimento com o mundo externo e interno, produção de linguagem e amor, que é sentimento de criação. Portanto, se a aula for apenas experimentação, é uma aprendizagem de mãos, pés sem cabeça. Hipertrofia muscular e atrofia de argumentação é exemplo da pintura de Tarsila do Amaral Abaporu. Essa obra, que deu origem ao movimento modernista antropofágico, serve para ilustrar um modelo educacional polarizado, opondo-se ao modelo de escolarização tradicional cartesiano, idealista e fragmentado, que separa corpo e mente, meninos e meninas, disciplina, seriação e muitas outras descontinuidades. A laboratório da pedagogia da corporeidade não valoriza um conhecimento sem ter passado pela experimentação, porque a aprendizagem, que se considera a percepção, seria a imagem da cabeça sem mãos pés. A exemplo do Moral, a formatura de José Clemente Orozco, pela descrição de Rubem Alves, um professor alto, magro, cadavérico, verde, entrega ao seu discípulo, também alto, magro, cadavérico, verde, a prova final do seu saber. O diploma, um feto morto dentro de um tubo de ensaio. Alves, 1994-45. Uma educação contrária ao corpo, que hipervaloriza a muitas letras o amontoado de informações em detrimento aos universos experimentáveis, logo atrofia corporal. Também para a pedagogia da corporeidade não basta o primeiro e o segundo sem estar mediado pelo terceiro, o amor, porque seria uma educação de mãos, pés e cabeça, sem coração, sem entranha, sem a emoção do transbordamento ou êxtase. Cognição e motricidade sem amor seria educação, sem intuição, imaginação, criatividade. Eleva-se à potência dos saberes e competências, em detrimento da sensibilidade, do envolvimento de mãos e pés para consigo, com o outro e com o cosmos. Na perspectiva da pedagogia da corporeidade, o objeto é formar o ser brincante, que é perceptivo. Experimentação, ético, conhecimento implicado e amoroso no fluxo do cosmo criativo.
A experimentação e percepção deve resultar num conhecimento que não está voltado apenas para o mundo externo das cosmologias ou microbiologias, mas também para as emoções, representações conscientes e projeções inconscientes. A percepção total compreende os processos interoceptíveis, proprioceptíveis e estereoceptivos. Conhecimento completo envolve o conhecer e o conhecer-se de modo significativo. Portanto, comunicação, linguagem, percepção e conhecimento estão destinados ao aumento do amor. Até porque é por ele que o universo cresce e se expande. Amor é mediação como qualidade que se põe em movimento, o primeiro em relação ao segundo. As percepções e ações são relações aos conhecimentos organizados, os significados. É o amor que coordena as operações de experimentar e conhecer, o que confirma a Maturana 2002. Ao dizer que o emocionar é um aspecto fundamental do operar animal que nós também exibimos. A existência humana se realiza na linguagem e no racional partindo do emocional. As emoções são disposições corporais que especificam domínios de ações. Esse domínio de ação compreende das ações motoras às ações políticas, conforme Che Guevara, ao responder em entrevista que o mobilizava o revolucionário. Devo dizer, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é movido por sentimentos de amor. É impossível imaginar um autêntico revolucionário sem esta qualidade. Talvez seja um dos grandes dramas do dirigente. Este deve unir a um espírito apaixonado, uma mente fria e tomar decisões dolorosas sem que nenhum músculo se contraia. Os nossos revolucionários de vanguarda têm de idealizar esse amor aos povos, às causas mais sagradas e torná-lo único, indivisível. Não podem mostrar a sua pequena dose de carinho cotidiano, tal como faz o homem comum. Esse projeto educacional da pedagogia da corporeidade, ou a finalidade existencial e política de propagação do amor pleno, conhecimento e total percepção, foi apresentado muito tempo atrás pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos seus educandos de Filipos. Diz ele: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Eis a finalidade da pedagogia da corporeidade. Experienciar, porque esta é a abertura perceptum, toda a circunstância. Conhecer, porque é a comunicação com o mundo e sua representação. E amar, porque é a experiência de integrar o vivido e o conhecido como integrado a si mesmo. Amor é transbordamento da alegria de existir por agir de modo integrado ao mundo da pedagogia da corporeidade. Portanto, é uma teoria pedagógica que reconcilia mão, cabeça, coração, circunstância. Por isso mesmo, confrontar-se com um sistema educacional, sociocultural e político, socioeconômico, hegemônico, orientado nas perspectiva fragmentada da produção e consumo. A pedagogia da corporeidade objetivo ensinar mais que uma conduta individual de movimentação, mas o próprio modo de organizar a vida pelo princípio do ser brincante, que nada mais é que aumentar o amor pela experimentação, percepção
e pelo conhecimento implicado do mundo e de si mesmo. Figura 2. Finalidades da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Espiral, em que une experimentar, perceber, conhecer, comunicar, amar, integrar, transbordar. 90 dias e contando. Aula laboratório e suas finalidades. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade objetiva a experiência de aprendizagem de professores e aprendentes, conforme explicitados anteriormente. Essa meta é alcançada quando a aula se torna ecológica e cognitiva, ou ambiente de interação, implicação e integração, como degraus de envolvimento com o aprendido, que passamos a denominar de experimentação, conhecimento e amor. Experimentação é a interação agente-ambiente, não mediada por representações mentais, já que as informações disponíveis para o agente são efetivamente percebidas e regulam suas atividades. Mas como a percepção-ação, na perspectiva ecológica de Gibson, 1986, a experimentação não se encerra nela mesma. Há uma finalidade última. A pedagogia da corporeidade almeja contribuir na formação do ser brincante. Este que aprende com a circunstância, tornando-se um com ela. Gomes da Silva, 2011. Essa formação está atravessada pelo configurar-se com conhecimento e amor. Conhecimento é envolvimento com o entorno, seja o bebê conhecendo o peito na mamada, seja o paciente terminal lidando com os aparelhos e órgãos em falência. Esse envolvimento com o entorno, que pode ser o peito materno ou as galáxias, corresponde ao envolvimento consigo próprio, porque há de haver produção de sentido ou linguagem gerada no organismo e na subjetivação. E o amor é o terceiro, aquele que estabelece o entrelaçamento congruente do primeiro. Informações ambientais disponíveis, como o segundo, que é agir no entorno de modo implicativo. O amor não é que sentimento romântico, mas envolvimento integral com a circunstância é a qualidade da presença do ser no mundo. É o mediador das ações e responsabilizações. Amar é estabelecer relacionamento integral com o outro, encarnando-o ou simbolizando-o. A aprendizagem, nesses termos, é contínua. Ocorre em todos os espaços em que haja possibilidade de experimentação e conhecimento e envolvimento. E mais, desenvolve-se por toda a vida. Assim, amor é força congruente capaz de unir educandos e educadores em relação ao mundo, envolvendo-os em ações estéticas, éticas e lógicas. Devido à influência da cosmologia persiana, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade tem a finalidade do envolvimento com o cosmos, uma passagem triádica: interação, implicação e integração. O fim do conhecimento é a integração, que é o amor, e esse sentimento vivo de unidade, baseado no agapismo de Peirce. Há 3 formas de evolução. Primeiro, por variação aleatória, darwinismo, doutrina do tiquismo como o acaso absoluto regendo o universo. Segundo, por necessidade mecânica, necessitarismo, doutrina do anancismo como força da circunstância. E, por fim, por poder de simpatia o amor, evangelicalismo, doutrina do amor, ágape, lei do amor cósmico criativo. Esclarece Peirce: o crescimento vem apenas do amor, não digo do autossacrifício, mas do impulso ardente de preencher
o mais alto impulso do outro. A filosofia que traça do Evangelho de João é que esse é o modo pelo qual a mente se desenvolve. O mesmo é válido para o cosmos, à medida que ele ainda é mente e por isso tem vida, é capaz de futura evolução. O amor, reconhecendo os germes da amabilidade no ódio, gradualmente aquece-o para a vida e torna-o amável. Percy Apud, 2005, página 165. Os modos de evolução se completam. Primeiro, o tiquismo, em que a atuação do acaso aproxima signos livremente. Depois, o anacismo, em que há uma interação necessária entre os signos. Tudo, como modo de operação da lei na secundidade, é o terceiro, o amor criativo, que exerce papel mediador, devido a seu caráter aglutinador e contínuo. É pelo amor que associamos o particular ao geral e experimentamos uma unidade do contínuo cósmico, mediando interioridade e exterioridade, objetividade e subjetividade. A pedagogia da corporeidade se opõe que é pelo agapismo que chegamos ao ser brincante, esse sentir-se um com o outro. Uma experiência de aprendizagem que objetiva afetar a todos em todas as aulas, mesmo que seja minimamente. Mas compreende que esse interpretant pode afetar a personalidade coletiva da turma, como pode afetar apenas um dos aprendizes, devido ao seu maior acervo de experiência ou maior esforço, ou ainda afetar um dos aprendizes, não por esforço ou competência, mas sim por sua maior abertura e sensibilidade para o com o novo. Uma espécie de pressentimento de gênio. Seja como for, o laboratório da pedagogia da corporeidade tem o fim de multiplicar os signos pelo aumento do amor ou do poder aglutinador e criativo. Isso porque a pedagogia da corporeidade insiste na semeiose genuína, ou seja, para haver experiência de aprendizagem completa deve haver em cada aula experimentação, em que é percepção-ação, conhecimento, em que é envolvimento externo e interno, produção de linguagem e amor, que é o sentimento de criação. Portanto, se a aula for apenas experimentação, é uma aprendizagem de mãos pés, sem cabeça. Hipertrofia muscular e atrofia de argumentação. A exemplo da pintura de Tarsila de Amaral, Avaporu. Essa obra que deu origem ao movimento modernista antropofágico serve para listar um modelo educacional polarizado, opondo-se ao modelo de escolarização tradicional, cartesiana, idealista e fragmentado, que separa o corpo, mente, meninos e meninas, disciplinas, seriação e muitas outras descontinuidades. O laboratório da pedagogia da corporeidade também não valoriza um conhecimento sem ter passado pela experimentação, porque a aprendizagem que desconsidera a percepção seria a imagem da cabeça sem mãos e pés. A exemplo do mural A Formatura, de José Clemente Orozco. Pela descrição de Rubem Alves, um professor alto, magro, cadavérico, verde, entrega seu discípulo, também alto, magro, cadavérico, verde, a prova final do seu saber, o diploma. Um feto morto dentro de um tubo de ensaio. Alves, 1994, página 45. Uma educação contrária ao corpo, que hipervaloriza a muitas letras ou a amontoado de informações em detrimento aos universos experimentais. Logo, atrofia corporal. Também para a pedagogia da corporeidade não basta o primeiro e o segundo sem estar mediado pelo terceiro, o amor. Porque seria uma educação de mãos, pés e cabeça sem coração, sem entranha, sem emoção do transbordamento ou do êxtase. Cognição e motricidade sem amor seria educação sem intuição, imaginação e criatividade. Eleva-se à potência dos saberes e competências, em detrimento da sensibilidade, do
movimento de mãos e pés para consigo, com o outro e com o cosmo. Na perspectiva da pedagogia da corporeidade, o objetivo é formar o ser brincante que é perceptivo, experimentação, ético, conhecimento implicado, e amoroso no fluxo do cosmo criativo. A experimentação e percepção deve resultar num conhecimento que não está voltado apenas para o mundo externo das cosmologias ou microbiologias, mas também para as emoções, representações conscientes e projeções inconscientes. A percepção total compreende os processos interioceptivos, proprioceptivos e exterioceptivos. O conhecimento completo envolve o conhecer e o conhecer-se de modo significativo, portanto, comunicação e linguagem. E percepção e conhecimento estão destinados ao aumento do amor, até porque é por ele que o universo cresce e se expande. Amor é mediação como qualidade que põe em movimento. O primeiro em relação ao segundo, as percepções e ações em relação aos conhecimentos organizados ou significados. É o amor quem coordena as operações experimentar e conhecer, o que confirma Maturana 2012, página 170. Ao dizer que o emocionar é um aspecto fundamental do operar animal que nós também exibimos. A existência humana se realiza na linguagem e no racional, partindo do emocional. As emoções são disposições corporais que especificam domínios de ações. Esse domínio de ação compreende ações motoras, as ações políticas, conforme disse Che Guevara ao responder em entrevista em 1964 o que mobilizava o revolucionário. Devo dizer, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é movido por sentimentos de amor. É impossível imaginar um autêntico revolucionário sem esta qualidade. Talvez seja um dos grandes dramas do dirigente. Este deve unir a um espírito apaixonado uma mente fria e tomar decisões dolorosas sem que nenhum músculo se contraia. Os nossos revolucionários de vanguarda têm de idealizar esse amor aos povos, às causas mais sagradas e torná-lo único e indivisível. Não podem mostrar a sua pequena dose de carinho cotidiano, tal como faz o homem comum. Esse projeto educacional da pedagogia da corporalidade, ou a finalidade existencial e política de propagação do amor em pleno conhecimento e total percepção, foi apresentado muito tempo atrás pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos seus educandos de Filipos. Diz ele que o vosso amor aumente mais a mais em pleno conhecimento e toda percepção. Bíblia Sagrada, Filipenses. Versículo 9. Eis a finalidade da pedagogia da corporalidade, é experienciar, porque essa é a rebitura percepta, motora circunstância, conhecer, porque é a comunicação com o mundo e sua representação, é amar, porque é a experiência de integrar o vivido e o conhecido como integrado a si mesmo. O amor é transbordamento da alegria de existir por agir de modo integrado no mundo. A pedagogia da corporalidade, portanto, é uma teoria pedagógica que reconcilia mão, cabeça, coração, circunstância, por isso mesmo confronta-se com um sistema educacional, sociocultural e político-econômico hegemônico, orientado na perspectiva fragmentada da produção e consumo. A pedagogia da corporalidade objetiva ensinar mais que uma conduta individual de movimentação, mas o próprio modo de organizar a vida pelo princípio do ser brincante, que nada mais é aumentar o amor pela experimentação e percepção e pelo conhecimento implicado do mundo e de si mesmo. Figuradores. Finalidades da aula laboratório da pedagogia da corporalidade, espiral na base, experienciar, saber, conhecer, comunicar no meio, amar, integrar, transbordar como fim.
89 dias e contando. Estruturação didática da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Pelo próprio modo como a aula laboratório da pedagogia da corporeidade foi ganhando estruturação, ela não está restrita ao ambiente escolar, mas pode ser estendida a diferentes públicos e objetivos esportivos, saúde, lazer, artístico. Como vimos, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade possui 3 níveis: sentir, reagir e refletir. Em outras palavras, primeiro, sentir, sensibilizamos os participantes, despertando-lhes o interesse e consequente envolvimento. Segundo, proporcionamos vivências problematizadoras que produzam e requeiram outros arranjos perceptomotores. Terceiro, refletimos por meio de construções representativas e verbalização sobre o vivido. A finalidade da aula é tornar-se um encontro marcado para viver a brincadeira, onde educador e educandos brincam, um levando mais a vida ao outro, mais assimilação e generalidade. A proposta da aula laboratório da pedagogia da corporeidade é favorecer diferentes percepções ações, requerer outros processos mentais e experimentar movimentações interrelacionadas entre si e com o cotidiano, numa perspectiva de mestres e aprendizes aprenderem a viver de modo integrados. A estruturação da aula laboratório da pedagogia da corporeidade tem sido operacionalizada pelos professores e pesquisadores do LEPEC, com um tempo entre 55 a 70 minutos, com um mínimo de 2 educadores e numa organização de trabalho abaixo discriminada. Mas toda essa grelha organizativa não é estanque, porque é falível, incompleta e circunstancial, podendo ser alterada conforme as necessidades do grupo, contando que mantenha a sua estruturação categorial. Sentir, reagir e refletir. Sentir é a introdução da aula, com 5 a 10 minutos. Essa primeira idade da aula compreende seu momento estético, portanto, objetiva a sensibilização. Seduzir os aprendentes para entrarem no jogo. O convite é emocional, no sentido de despertar interesse, desencadear energia. Não é apelativo, numa emoção sem cognição. Estrutura-se numa tríade de subcategorias. Saudações, ritual de saudação, de acolhimento de boas-vindas. B. Poesia. Músicas do cancioneiro popular, cantigas de rodas cantadas e ou dançadas por todos, leitura de poesias, narrativas sagradas, mitos, aforismo, contos ou casos inventados, sempre relacionados com a temática da aula. Apresentação do tema da aula. Conversa sobre os objetivos e atividades a serem realizadas. Reagir é o desenvolvimento da aula com 40 a 45 minutos. A secundidade da aula é um momento ético, aquele que objetiva provocar mudanças de hábitos por todo meio de problematizações, obstáculos epistemológicos e psicanálises dos erros. A aula é uma prática livre, mas com regras delimitando as ações.
Como todo jogo com exigências claras e com tensões cognitivos motoras, ao tempo que se oferece cuidado, incentivos, sugestões de observações e comparações das ações uns dos outros, o professor é um facilitador, mas a situação é exigente, possui desafio proximal e conflitos ou anteposições. O objetivo é que todos obtenham êxito, cada um ao seu nível. Evita-se um obstáculo que gere ou sentir-se ou ver-se incapaz de assimilar. Abandonar o desafio significa que o obstáculo não foi epistemológico. Antes, roubo de toda uma progressão que aprendentes poderiam realizar. Esse momento da aula também pode ser apresentado em três subcategorias. Respirar com atenção, perceber as reações, problematizar os jogos. É a ocasião em que cada sujeito percebe-se agindo no entorno, se auto-observando para conseguir para com o coletivo. Interoceptivo, proprioceptivo e estereoceptivo. Também poderia ser as denominações dessas subcategorias, pela perspectiva ecológica de Gibson. A percepção é a captação direta da informação que coordena a relação sujeito-ambiente durante a ação. Os órgãos sensórios não são os captadores dos perceptos, daquilo que aparece e se força sobre nós. Não guiados pela razão. Para Gibson, 1986, a informação disponível no ambiente é um padrão de energia que significa o próprio ambiente, provocando os sistemas de percepção. Ao que reagirem, essas mesmas informações são alteradas, por exemplo, na movimentação de ataque no handebol, no momento em que a defesa marca os adversários com vistas a um contra-ataque. A situação de movimento mudou. O padrão de energia foi alterado. Respirar com atenção. Possibilidades interoceptivas, proporcionando sensações internas de bem-estar ou mal-estar inicial, buscando o equilíbrio orgânico, ritmo pulmonar e cardíaco, com diálogo tônico em jogos de alongamentos, estiramentos, suspensão, postura, flexibilidades, método passivo e ativo, respiratórios e movimentos de ginástica integrativa. Por exemplo, Sai e Yoga Tai Chi Chuan, exercícios bioenergéticos, biomudança, técnica vocal. A finalidade é aprender a respirar durante os movimentos sem bloqueio, sentir-se com energia, consciência dos processos corporais, autopercepção. B. Perceber e reagir. Possibilidades proprioceptivas ativando os órgãos motores a partir da percepção sinestésica com os músculos e articulações em movimento. Interação com as estimulações musculares estriadas. Tendais articulares formando a posição do corpo e a articulação em suas partes, equilibrar, deslocar-se no espaço, mover partes do corpo pelo sistema. B1, sistema postural, preservar o equilíbrio na sua orientação com a terra, tais como jogos de equilíbrio, podendo utilizar o ground postural da bioenergética, as técnicas de F. Alexander, as técnicas de Martha Graham, trabalho de chão e tantos outros. B2, sistema de orientação, situações de movimentos para ajustamento postural para obter informações externas com maior precisão, tais como jogos sensoriais, visuais, pontaria, tiro a algo, tiro com arco, auditivos, acuidade, acústico, brincadeiras de roda, jogos ambientais, escaladas, corridas orientadas a velas. B3, sistema expressivo, situações de movimentos posturais faciais eficazes para
especificar estados de ânimo e identificadores do indivíduo, tais como jogos de imitação, jogos rituais, danças ritualísticas, regionais modernas, contemporâneas, jogos teatrais, violas, polindramáticos, improviso. B4. Sistema semântico. Situações de movimento que todos os tipos se envolvam sons e falas codificadas, tais como rodas cantadas, cantos, percussões, quadrilhas juninas, danças de salão, poeira de cassino, danças folclóricas, capoeira e outras práticas cantadas, faladas. B5. Sistema locomotivo. Situações de movimentos de aproximação, perseguição, desvio, escape, tais como jogos tradicionais, pega-pega, jogos esportivos de invasão e lutas simples, indígenas e esportivas, capoeira e outros. Sistema B6, sistema apetite. Situações de movimento que realizam-se com trocas ambientais, respiração, alimentação, eliminação e integração, tais como yoga, jogos sensoriais, táteis, gustativos e olfativos, exemplo, caba-cega, banquetes, esportes náuticos, remo, vela, windsurf, kitesurf, esportes com raquete, frescobol, badminton, tênis, squash, boliche, esportes com raquetes, freeze, peteques, esqui no gelo ou campo, esquibum, snowboard. B7. Sistema performático. Situações de movimento que realiza-se alterando o ambiente e beneficiando o organismo, tais como danças, ginástica com aparelhos, treinamentos existidos e funcionais, bicicross, motocross, saltos com vaga, distância e altura. C. Problematizar os jogos. Possibilidades estereoceptivas. Identificar as diferentes situações externas que são problemáticas porque exige um esquema de ação ainda não adquirido ou distinto das situações já vividas. Para a percepção do entorno como um todo, as situações de movimento devem exigir leitura do ambiente e da circunstância tática do jogo. Querer novos arranjos perceptomotores para improvisar, movimentando todo o corpo. Esta problematização pode ocorrer orientando-se pela praxeologia motriz, Parlebas, 2001. Essa teoria nos auxilia a criarmos variações das atividades conforme os componentes do sistema praxeológicos. CAI. Companheiros, adversários, instabilidade do ambiente. Que estão definidos conforme as regras do jogo. São eles espaço, tempo, jogadores, implementos. Sobre a variação com o espaço, se as informações do meio são estáveis ou estáveis. Por exemplo, prática de esportes de quadro na natureza. Quanto ao tempo, podemos criar sequências pedagógicas progressivas variando o tempo de jogo. Menor tempo de jogo no futsal, menor pontuação no badminton. Em relação aos implementos, bolas mais leves e cestas maiores no basquete, e ao número de jogadores, ao invés de 6, ampliar para 10 jogadores na quadra de vôlei. Refletir é a parte conclusiva da aula, com duração de 10 a 15 minutos. É a terceira idade da aula, laboratório da pedagogia da corporeidade, objetivando gerar a consciência de síntese. Refletir sobre o momento vivido, sendo capaz de conceituar o que viveu. A aula é completada com o aprendiz em recolhimento, construindo, representando e verbalizando a experiência de aprendizagem e o mestre entusiasmado com a expansão. De modo que esse momento pode ser descrito em 3 subcategorias. Representação icônica, verbalização do argumento e rito de encerramento, ou simplesmente a tríade acional, iconizar, simbolizar e ritualizar. Iconizar, representação por qualidade estética. Para a semiótica persiana, o ícone é um signo que se refere ao objeto, podendo manifestar-se por imagem, diagrama ou metáfora.
Esse é o momento em que os aprendentes são convidados a representarem o que aprenderam como atividades individuais ou coletiva. Essa produção icônica pode realizar-se por diferentes meios, contando que as sensações, percepções, sentimentos, pensamentos e movimentos, ideias vividas na aula sejam representadas. Nas pesquisas do LEPEC, temos realizado esse instante educativo solicitando aos aprendentes que representem o que aprenderam em desenhos como pinturas, modelagens, argila, composição com objetos, encaixes, construção de matérias, colagem, sandplay, caixas de areia com miniaturas, pirâmide de Pfister, teste psicológico e ação pictória, pintura intuitiva coletiva. Simbolizar verbalização e argumento. Nesse momento, cada aprendiz verbaliza o sentido de sua construção estética, relacionando com a aprendizagem da aula e descrevendo os efeitos que a vivência provocou. Assim, a partir do construto da aula, abre-se uma conversação em grupo sobre as aprendizagens. Cada um dos aprendizes busca argumentar a verdade de sua proposição. Ao argumentar em grupo, assume-se uma responsabilidade sobre o aprendido, tornando mais fácil retomá-lo em outras ocasiões. Portanto, ganhando generalidade. Ritualizar o encerramento da aula após a escuta silenciosa do mestre para com os seus aprendizes, ele entusiasmado e entusiasmando faz o fechamento com o rito. O rito simples e repetitivo como forma de introjeção coletiva do aprendido, comunicação e comunhão social do grupo. Este instante, como no primeiro, deve ser estético e emocional, reafirmando a coesão e afirmação intergrupal. Nas pesquisas do LEPEC, temos feito com saudações semelhantes ao do início, gritos de celebração, chás ou simplesmente uma calorosa salva de palmas. Para tornar visível a estruturação da aula da propriedade, esse é o esquema organizativo. Propomos mais duas imagens sintéticas. A primeira é um quadro onde revelamos a correspondência das categorias do sistema persiano com os estantes da aula, e a segunda imagem é gráfica, pretende apresentar a curva energética da aula em seu movimento estético, ético e lógico. Quadro 2. Estruturação da aula laboratório da pedagogia da corporeidade relacionada com as categorias da semiótica persiana. Experiências de aprendizagem. Representman. Sentir. Objeto. Reagir. Interpretante. Refletir. Primeira-idade. Quali-signo. Saudação. Ícone, respiração emocional, representação icônica, secundidade, signo, poesia, índice, percepção, ação, energético, verbalização como argumento. Terceira idade, lege, signo, apresentação, símbolo, problematização, lógico, rito de encerramento. Gráfico 1. Atitudes energéticas da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Encantar, singularizar, generalizar. Considerações finais. A aula laboratório é a casca de nós do universo da pedagogia da corporeidade. Em sua estruturação triádica, relaciona diretamente com a ontologia heideggeriana, a semiótica persiana e a percepção ecológica
gibsoniana, aula laboratório da pedagogia da corporeidade, compõe o diagrama programática da pedagogia da corporeidade e vem sendo desenvolvida desde 2003 junto ao Laboratório de Estudo e Pesquisa em Corporeidade, Cultura e Educação, LEPEC, na Universidade Federal do Paraíba. Sua finalidade é cuidar do ser brincante, este que dialoga com o mundo como na brincadeira, numa unidade e integralidade consigo na ação. O Laboratório da Pedagogia da Corporeidade está centrada no jogo, por entendê-lo como despertador de interesse, criador de problematizações auto-organizativas e exigente de responsabilidades, visto que a pedagogia da corporeidade relaciona as temáticas existencial e científica no contínuo, maneira de ser e pensar com historicidade. O ser se constitui e a si mesmo no tempo e em coletividade. A aula, num processo de semiose, vai expandindo-se em produção de sentido em cada curva espiral. Linguagem de sensibilização, movimentação e representação. Os modos de ser valorizados são os de recepção estética, de abertura ao mundo, os de resistência ao esforço ético, de envolvimento responsável com o mundo e os de reflexão lógica, de integralidade do ser no tempo, amorosidade e autotranscendência. A estruturação desta aula laboratório, percepção, ação, reflexão, tem contributo educativo quando trabalha a aprendizagem pela resolução dos obstáculos epistemológicos. Concorre para a responsabilidade política ao descentrar a mediação e exigir envolvimento e, por fim, potencial terapêutico quando possibilita o ritualizar, simbolizar e realizar-se nas ações, desestabilizando assim definitivamente os modos tradicionais de se fazer educação. Ao laboratório da pedagogia da corporeidade é provisória, falível, permeada de lacunas, porque está viva. Percebemos sua finalidade na medida em que tem sido implementada e reelaborada junto aos professores, pesquisadores e aprendizes descobridores. Cada novo público e novo contexto de aprendizagem, novos acréscimos e reformulações na organização didática do sentir, reagir e refletir, fundantes. Portanto, o Laboratório da Pedagogia da Corporeidade é uma obra aberta a ser completada em cada coletividade pensante e está em expansão, como está o universo. Finish. 89 dias e contando. Estruturação didática da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Pelo próprio modo como a aula laboratório da pedagogia da corporeidade foi ganhando estruturação, ela não está restrita ao ambiente escolar, mas pode ser estendida a diferentes públicos e objetivos, esportivos, saúde, lazer, artístico. Como vimos, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade possui 3 níveis: sentir, reagir e refletir. Em outras palavras, primeiro, sentir, sensibilizamos os participantes, despertando-lhes o interesse e consequente envolvimento. Segundo, proporcionamos vivências problematizadoras que produzam e requeiram outros arranjos perceptomotores. Terceiro, refletimos por meio de construções representativas e verbalização sobre o vivido. A finalidade da aula é tornar-se um encontro marcado para viver a brincadeira, onde educador e educandos brincam, um levando mais a vida ao outro, mais assimilação e generalidade. A proposta da aula laboratório da pedagogia da corporeidade é
favorecer diferentes percepções ações, requerer outros processos mentais e experimentar movimentações interrelacionadas entre si e com o cotidiano, numa perspectiva de mestres e aprendizes aprenderem a viver de modo integrados. A estruturação do Laboratório de Pedagogia e Corporeidade tem sido operacionalizada pelos professores pesquisadores do LEPEC, com um tempo entre 55 a 70 minutos, com um mínimo de 2 educadores e numa organização de trabalho abaixo discriminada. Mas toda essa grelha organizativa não é estanque, porque é falível, incompleta e circunstancial, podendo ser alterada conforme as necessidades do grupo, contando que mantenha a sua estruturação categorial. Sentir, reagir e refletir. 1. Sentir. É a introdução da aula, com 5 a 10 minutos. Essa primeira idade da aula compreende seu momento estético, portanto, objetiva a sensibilização. Seduzir os aprendentes para entrarem no jogo. O convite é emocional, no sentido de despertar interesse, desencadear energia. Não é apelativo, numa emoção sem cognição. Estrutura-se numa tríade de subcategorias. Saudações, ritual de saudação, de acolhimento de boas-vindas. B. Poesia. Músicas do cancioneiro popular, cantigas de rodas cantadas e ou dançadas por todos, leitura de poesias, narrativas sagradas, mitos, aforismo, contos ou casos inventados, sempre relacionados com a temática da aula. Apresentação do tema da aula. Conversa sobre os objetivos e atividades a serem realizadas. Reagir é o desenvolvimento da aula com 40 a 45 minutos. A secundidade da aula é um momento ético, aquele que objetiva provocar mudanças de hábitos por todo meio de problematizações, obstáculos epistemológicos e psicanálise dos erros. A aula é uma prática livre, mas com regras delimitando as ações. Como todo jogo com exigências claras e contenções cognitivos motoras, ao tempo que se oferece cuidado, incentivos, sugestões de observações e comparações das ações uns dos outros, o professor é um facilitador, mas a situação é exigente, possui desafio proximal e conflitos ou anteposições. O objetivo é que todos obtenham êxito, cada um ao seu nível. Evita-se um obstáculo que gere ou sentir-se ou ver-se incapaz de assimilar. Abandonar o desafio significa que o obstáculo não foi epistemológico. Antes, roubo de toda uma progressão que aprendentes poderiam realizar. Esse momento da aula também pode ser apresentado em três subcategorias. Esperar com atenção, perceber as reações, problematizar os jogos. É a ocasião em que cada sujeito percebe-se agindo no entorno, se auto-observando para conseguir para com o coletivo, interoceptivo, proprioceptivo e estereoceptivo. Também poderia ser as denominações dessas subcategorias, pela perspectiva ecológica de Gibson.
A percepção é a captação direta da informação que coordena a relação feito-ambiente durante a ação. Os órgãos sensórios não são os captadores dos perceptos, daquilo que aparece e se força sobre nós. Não guiados pela razão. Para Gibson, 1986, a informação disponível no ambiente é um padrão de energia que significa o próprio ambiente, provocando os sistemas de percepção. Ao que reagirem, essas mesmas informações são alteradas, por exemplo, na movimentação de ataque no handebol, no momento em que a defesa marca os adversários com vistas a um contra-ataque. A situação de movimento mudou. O padrão de energia foi alterado. Respirar com atenção. Possibilidades interoceptivas, proporcionando sensações internas de bem-estar ou mal-estar inicial, buscando o equilíbrio orgânico, ritmo pulmonar e cardíaco, com diálogo tônico em jogos de alongamentos, estiramentos, suspensão, postura, flexibilidades, método passivo e ativo, respiratórios e movimentos de ginástica integrativa. Por exemplo, Chai e Yoga Tai Chi Chuan, exercícios bioenergéticos, biomudança, técnica vocal. A finalidade é aprender a respirar durante os movimentos sem bloqueio, sentir-se com energia, consciência dos processos corporais, autopercepção. B. Perceber e reagir. Possibilidades proprioceptivas, ativando os órgãos motores a partir da percepção sinestésica com os músculos e articulações em movimento. Interação com as estimulações musculares estriadas. Tendais articulares formando a posição do corpo e a articulação em suas partes, equilibrar, deslocar-se no espaço, mover partes do corpo pelo sistema. D1, sistema postural, preservar o equilíbrio na sua orientação com a terra, tais como jogos de equilíbrio, podendo utilizar o ground postural da bioenergética, as técnicas de F. Alexander, as técnicas de Martha Graham, trabalho de chão e tantos outros. B2, sistema de orientação, situações de movimentos para ajustamento postural para obter informações externas com maior precisão, tais como jogos sensoriais, visuais, pontaria, tiro-alvo, tiro com arco, auditivos, acuidade, acústico, brincadeiras de roda, jogos ambientais, escaladas, corridas orientadas a velas. B3, sistema expressivo, situações de movimentos posturais faciais eficazes para especificar estados de ânimo e identificadores do indivíduo, tais como jogos de imitação, jogos rituais, danças ritualísticas, regionais modernas, contemporâneas, jogos teatrais, violas, polindramáticos, improviso. B4, sistema semântico, situações de movimento que todos os tipos se envolvam sons e falas codificadas, tais como rodas cantadas, cantos, percussões, quadrilhas juninas, danças de salão, poeira de cassino, danças folclóricas, capoeira e outras práticas cantadas, faladas. B5, sistema locomotivo, situações de movimentos de aproximação, perseguição, desvio, escape, tais como jogos tradicionais, pega-pega, jogos esportivos de invasão, lutas simples, indígenas e esportivas, capoeira e outros. Sistema B6, sistema apetite, situações de movimento que realizam-se com trocas ambientais, respiração, alimentação, eliminação e integração, tais como yoga, jogos sensoriais, táteis, gustativos e olfativos, exemplo, caba-cega, banquetes, esportes náuticos, remo, vela, windsurf, kitesurf, esportes com raquete, frescobol, badminton, tênis, squash, boliche, esportes com raquetes, freeze, peteca, esqui no gelo ou campo, esquibundo, snowboard. B7, sistema performático,
situações de movimento que realiza-se alterando o ambiente e beneficiando o organismo, tais como danças, ginástica com aparelhos, treinamentos existidos e funcionais, bici, cross, motocross, saltos, com vaga, distância e altura. C. Problematizar os jogos. Possibilidades estereoceptivas. Identificar as diferentes situações externas que são problemáticas porque exige um esquema de ação ainda não adquirido ou distinto das situações já vividas. Para a percepção do entorno como um todo, as situações de movimento devem exigir leitura do ambiente e da circunstância tática do jogo. Requerer novos arranjos perceptomotores para improvisar, movimentando todo o corpo. Esta problematização pode ocorrer orientando-se pela praxeologia motriz, Parlebas, 2001. Essa teoria nos auxilia a criarmos variações das atividades conforme os componentes do sistema praxeológicos. CAI. Companheiros, adversários, instabilidade do ambiente, que estão definidos conforme as regras do jogo. São eles espaço-tempo, jogadores, implementos. Sobre a variação com o espaço, se as informações do meio são estáveis ou estáveis. Por exemplo, prática de esporte de quadro na natureza. Quanto ao tempo, podemos criar sequências pedagógicas progressivas variando o tempo de jogo. Menor tempo de jogo no futsal, menor pontuação no badminton. Em relação aos implementos, bolas mais leves e cestas maiores no basquete. E o número de jogadores, ao invés de 6, ampliar para 10 jogadores na quadra de vôlei. Refletir é a parte conclusiva da aula, com duração de 10 a 15 minutos. É a terceira idade da aula, Laboratório da Pedagogia da Corporeidade, objetivando gerar a consciência de síntese. Refletir sobre o momento vivido, sendo capaz de conceituar o que viveu. A aula é completada com o aprendiz em recolhimento construindo, representando e verbalizando a experiência de aprendizagem e o mestre entusiasmado com a expressão. De modo que esse momento pode ser descrito em 3 subcategorias: representação icônica, verbalização do argumento e rito de encerramento, ou simplesmente a tríade acional: iconizar, simbolizar e ritualizar. Iconizar, representação por qualidade estética. Para a semiótica persiana, o ícone é um signo que se refere ao objeto, podendo manifestar-se por imagem, diagrama ou metáfora. Esse é o momento em que os aprendentes são convidados a representarem o que aprenderam como atividades individuais ou coletiva. Essa produção icônica pode realizar-se por diferentes meios, contando que as sensações, percepções, sentimentos, pensamentos e movimentos, ideias vividas na aula sejam representadas. Nas pesquisas do LEPEC, temos realizado esse instante educativo, solicitando aos aprendentes que representem o que aprenderam em desenhos, como pinturas, modelagens, argila, composição com objetos, encaixes, construção de matérias, colagem, sample, caixas de areia com miniaturas, pirâmide de Pfister, teste psicológico e ação pictória, pintura intuitiva coletiva. Simbolizar, verbalização e argumento. Nesse momento, cada aprendiz verbaliza o sentido de sua construção estética, relacionando com a aprendizagem da aula, descrevendo os efeitos que a vivência provocou. Assim, a partir do construto da aula, abre-se uma conversação em grupo sobre as aprendizagens
Cada um dos aprendizes busca argumentar a verdade de sua proposição. Ao argumentar em grupo, assume-se uma responsabilidade sobre o aprendido, tornando mais fácil retomá-lo em outras ocasiões, portanto, ganhando generalidade. Ritualizar o encerramento da aula após a escuta silenciosa do mestre para com os seus aprendizes, ele entusiasmado e entusiasmando faz o fechamento com o rito. O rito simples e repetitivo como forma de introjeção coletiva do aprendido, comunicação e comunhão social do grupo. Este instante, como no primeiro, deve ser estético e emocional, reafirmando a coesão e afirmação intergrupal. Nas pesquisas do LEPEC, temos feito com saudações semelhantes ao do início, gritos de celebração, chás ou simplesmente uma calorosa salva de palmas. Para tornar visível a estruturação da aula da propriedade, em seu esquema organizativo, propomos mais duas imagens sintéticas. A primeira é um quadro onde revelamos a correspondência das categorias do sistema persiano com os estantes da aula, e a segunda imagem é gráfica, pretende apresentar a curva energética da aula em seu movimento estético, ético e lógico. Quadro 2. Estruturação da aula laboratório da pedagogia da corporeidade relacionada com as categorias da semiótica persiana. Experiências de aprendizagem. Representman, sentir. Objeto, reagir. Interpretant, refletir. Primeira idade, qualisigno, saudação. Ícone, respiração emocional. Representação icônica. Secundidade, signo, poesia. Índice, percepção, ação. Energético, verbalização com argumento. Terceira idade, legisigno, apresentação. Símbolo, problematização. Lógico, rito de encerramento. Gráfico 1. Atitudes energéticas da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Encantar, singularizar, generalizar. Considerações finais. A aula laboratório é a casca de nós do universo da pedagogia da corporeidade em sua estruturação triádica, relaciona diretamente com a ontologia heideggeriana, semiótica persiana e a percepção ecológica gibsoniana. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade compõe o diagrama programático da pedagogia da corporeidade e vem sendo desenvolvida desde 2003 junto ao Laboratório de Estudo e Pesquisa em Corporeidade, Cultura e Educação, LEPEC, na Universidade Federal do Paraíba. Sua finalidade é cuidar do ser brincante, este que dialoga com o mundo como na brincadeira, numa unidade e integralidade consigo na ação. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade está centrada no jogo, por entendê-lo como despertador de interesse, criador de problematizações auto-organizativas e exigente de responsabilidades, visto que a pedagogia da corporeidade relaciona as temáticas existencial e científica no contínuo, maneira de ser e pensar com historicidade. O ser se constitui e a si mesmo no tempo e em coletividade. A aula, num processo de semiose, vai expandindo-se em produção de sentido em cada curva espiral. Linguagem de sensibilização, movimentação e representação.
Os modos de ser valorizados são os de recepção estética, de abertura ao mundo, os de resistência ao esforço ético, de envolvimento responsável com o mundo e os de reflexão lógica, de integralidade do ser no tempo, amorosidade e autotranscendência. A estruturação dessa aula laboratório, percepção, ação, reflexão, tem contributo educativo quando trabalha a aprendizagem pela resolução dos obstáculos epistemológicos. Concorre para a responsabilidade política ao descentrar a mediação e exigir envolvimento e, por fim, potencial terapêutico quando possibilita o ritualizar, simbolizar e realizar-se nas ações, desestabilizando assim definitivamente os modos tradicionais de se fazer educação. Ao laboratório da pedagogia da comunidade é provisória, falível, permeada de lacunas porque está viva. Percebemos sua finalidade na medida em que tem sido implementada e reelaborada junto aos professores, pesquisadores e aprendizes descobridores. Cada novo público e novo contexto de aprendizagem, novos acréscimos e reformulações na organização didática do sentir, reagir e refletir fundantes. Portanto, o laboratório da pedagogia da propriedade é uma obra aberta a ser completada em cada coletividade pensante e está em expansão, como está o universo. Finish.